Bom dia, galera! 4 de agosto de 2021, são 4h44 da manhã e eu sou o Luiz Neto. Hoje vamos para o quarto vídeo sobre paternidade. E hoje eu vou falar de um aspecto muito importante da persona, incluído na paternidade, que é o ensinamento sobre a segurança. Bom dia, Petronila, quanto tempo? Espero que você esteja bem. Que bom ter você com a gente. Seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre nosso quarto encontro sobre paternidade. Hoje, esse é o mês dos pais. Vamos falar sobre um aspecto da paternidade, que é a transmissão de segurança para os filhos. E eu quero ler um texto do salmista junto com, em sua relação com Deus, nessa relação de pai e filho e de protetor, que é o Salmo 23, tão conhecido, no versículo 4, que diz o seguinte: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Bom dia, Clécio, seja bem-vindo, querido, que prazer tê-lo conosco. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Aqui o salmista está falando sobre a representação de um Deus que é um pastor, né? A referência da vida do campo daquela época. O que é que a gente pode aprender sobre paternidade e esse texto? O que é a vara e o cajado? O pastor, ele andava com uma vara e um cajado para guiar o seu conjunto de ovelhas. A vara, imagine que você está passando por lado de um monte que tivesse uma ribanceira e tivesse um caminho curto para passar com as ovelhas. O pastor, ele ia com a vara tocando nas ovelhas para elas se permanecerem naquela direção e ajuntadas junto ao monte para fugir daquela descida. E o cajado era o suporte que o pastor utilizava para se apoiar e manter a visão sobre as ovelhas. E da mesma forma, o pai, no processo de educação, ele vai precisar da vara para disciplinar seu filho ou sua filha, e vai precisar do cajado para fazer o processo de observação e direcionamento. Olhar para aquela criança, observar como ela está se comportando, se houve alguma variação, se ela chegou da escola com um comportamento diferente, foi para casa do amiguinho e voltou sem se comunicar bem e não quer conversar, e a gente começa a um diálogo de acordo com a idade da criança, mais lúdico, para que a gente possa perceber se algo aconteceu ou está acontecendo. E isso é cuidar. E quando você faz esse processo de vara e cajado, ou seja, você está disciplinando em amor e observando com atenção, você está transmitindo segurança, porque aquela criança, ela se sente cuidada. Ela pode não compreender naquele momento a disciplina que ela está sendo submetida, os limites que estão sendo colocados para ela, e no final da caminhada, como era uma ovelha, ela vai se sentir acolhida, protegida, guiada, e vai se sentir segura. E aí ela vai aprender sobre segurança. Aí ela vai crescer uma criança com uma capacidade de enfrentar os obstáculos um pouco maiores do que a sua idade permite, porque ela foi treinada, ela foi conduzida com esta possibilidade. Então, hoje é quarta-feira, aproveite o dia. Se você é pai ou conhece algum pai, reflita, observe a atuação desse pai, a transferência de segurança para seus filhos. E se você ainda tem avô, perceba como foi que o seu avô cuidou do seu pai para gerar o homem que ele se tornou, e a forma como ele fez com você, e o que você pode fazer com os seus filhos. É isso aí, galera, e vamos pra cima, galera!